Olá a todos! Sejam bem-vindos ao Café com Journal dessa semana. Começamos pelo JACC, onde foi publicado um artigo de revisão sobre o temido risco de eventos cerebrovasculares após procedimentos cardíacos, onde os autores analisaram os dados de diferentes procedimentos e exploraram os fatores de risco e estratégias de prevenção dos eventos cerebrovasculares. Sabemos que a incidência de AVC é por volta de 5% na cirurgia de revascularização coronariana e o uso de circulação extracorpórea não apresenta diferença para esse desfecho como observado no estudo GOP-CABE. Já nos procedimentos percutâneos, a angioplastia apresenta risco menor de eventos cerebrovasculares quando comparada à cirurgia convencional, tal como demonstrado pelos estudos SYNTAX e EXCEL. Quanto à troca valvar aórtica por via percutânea, essa também apresenta menor incidência desses eventos, como demonstrado pelos estudos PARTNER 2A e CERTAV. Por outro lado, para o tratamento de obstrução carotídea, a angioplastia foi associada a maior risco de AVC quando comparada à endarterectomia, como visto no estudo CREST. É dessa forma que a revisão publicada no JACC reforça a necessidade da compreensão das complicações pós-procedimento para que possamos atuar na redução de morbimortalidade associada a essas intervenções. Importante. Já no New England foi publicada uma meta-análise tentando abordar se o uso de enxerto de artéria radial é superior aos tradicionais enxertos de safena para complementar a mamária esquerda para DA. Sabemos que os enxertos arteriais mostraram maior taxa de patência quando comparados aos enxertos venosos. Porém, mesmo assim, cerca de 90% das cirurgias de revascularização ainda são realizadas com enxertos venosos. Diante desse cenário, foi publicada uma meta-análise de 6 estudos, comparando o uso de artéria radial versus o uso de safena. Com a meta-análise, os grupos de comparação ficaram com cerca de 500 pacientes em cada braço, na sua grande maioria sem disfunção ventricular. Foi observado que, apesar de não reduzir o número de mortes, o uso de enxertos de artéria radial conseguiu reduzir infartos não fatais e necessidade de revascularização adicional. Dessa forma, a maior patência dos enxertos arteriais se traduz em menos desfechos cardiovasculares, devendo sempre ser uma opção a ser discutida com a equipe cirúrgica. Tema muito relevante no dia a dia. Falando agora sobre a morte súbita, sabemos que o cardiodesfibrilador implantável, o CDI, ele tem papel extremamente consolidado para a prevenção secundária. Entretanto, o grande desafio está em estimar quais são os pacientes de maior risco de morte súbita no contexto de prevenção primária. As principais evidências para a prevenção primária, com redução de mortalidade, são os pacientes com miocardiopatia isquêmica e disfunção ventricular, grave, como observado nos estudos SKID-HEFT e MEDIT-2. Porém, sabemos que 70% das mortes súbitas em cardiopatia isquêmica ocorrem nos pacientes com fração de ejeção ventricular maior que 35% e, pelas diretrizes atuais, estes não são candidatos ao CDI. Pensando nisso, foi publicado no JAMA o estudo PREDETERMINE, que avaliou as diferentes formas de morte súbita, arritmogênica ou não, em mais de 5.000 pacientes com cardiopatia isquêmica e fração de ejeção maior ou igual a 30%, que também não tinha indicação de CDI como prevenção primária. Os dados mostraram que a etiologia arritmogênica foi responsável por 20% da mortalidade e que a população de maior risco de morte súbita eram os pacientes com fração de ejeção entre 30% e 39% e classe funcional 3 ou 4. É dessa forma que o estudo demonstrou que as variáveis fração de ejeção, idade e classe funcional podem distinguir os subgrupos de maior risco que poderiam se beneficiar do implante de CDI em prevenção primária. Muito bacana. Já na European Heart Journal foi publicado o EuroCTO Trial. Sabemos que com os avanços tecnológicos, a abordagem de lesões totais crônicas pode ser feita com menores taxas de complicação. No entanto, ainda existe a dúvida se existe um real benefício em se abrir um vaso cronicamente fechado. Para tentar avaliar os efeitos da abertura das lesões crônicas, os autores randomizaram cerca de 400 pacientes para terapia medicamentosa otimizada isolada versus revascularização percutânea e focaram a análise em questionários de qualidade de vida. O estudo conseguiu uma taxa de sucesso de revascularização acima de 80%. E ao final de 12 meses foi observado que o grupo submetido à intervenção apresentou melhora de qualidade de vida, melhora nos episódios de angina e melhora na alimentação física, porém sem diferença em mortalidade e desfecho cardiovascular. Dessa forma, apesar da subjetividade em avaliar parâmetros sobre qualidade de vida, o trial coloca a angioplastia como uma medida possível para o controle de sintomas em pacientes refratários. Muito interessante. Mudando um pouco de assunto para a insuficiência cardíaca, sabemos atualmente que a gravidade da IC é classificada conforme a fração de ejeção. Entretanto, existem outras formas de avaliar a função cardíaca, sendo uma das mais reconhecidas atualmente o strain longitudinal global, o GLS, que avalia a deformação do tecido miocárdico. O JACC dessa semana traz um estudo de corte prospectivo com 4.000 pacientes com insuficiência cardíaca e que visou comparar o valor prognóstico das medidas de fração de ejeção e strain longitudinal global. O que se observou é que o GLS é o melhor preditor de mortalidade nessa população,
sugerindo que a medida venha a colaborar na definição de prognóstico e manejo dos pacientes com insuficiência cardíaca. Muito bacana. Para finalizar, graças ao envelhecimento populacional, a cardiologia vem traçando um paralelo cada vez mais evidente com a geriatria. Porém, sabemos que, tradicionalmente, os pacientes em extremos de idade são excluídos da grande maioria dos estudos. E para tentar auxiliar no manejo desse perfil de pacientes, o Jack lançou uma série de 3 artigos de revisão muito interessante, abordando as peculiaridades do manejo da doença aterosclerótica, das valvopatias e das arritmias nessa faixa etária. Não deixem de conferir. Até semana que vem. Até breve.